E antes disso, eu queria que vocês soubessem a felicidade que eu tô hoje de saber que há um ano e 9 meses atrás, quando a gente começou esse negócio, eu, o Lucas, meu patrocinador, o Gabriel Leandro, o Caio Loré, quando a gente começou essa reunião em setembro, a gente estava em 5 pessoas, a gente realmente acreditou que isso podia acontecer, a gente realmente acreditou que isso podia fazer algo diferente de tudo. E hoje, gente, olhar um evento desse inteiro para quase 7 mil pessoas, ver tanta gente subindo no palco, gente, sabe quando você vê que a sua vida está valendo a pena? Então, eu queria falar aqui hoje para vocês um pouco de visão, né, de visão a longo prazo, do que você pode conquistar dentro desse negócio, né, o que você precisa realmente para fazer isso. Mas antes, eu queria falar de algumas coisas que para mim são fundamentais quando você decide realmente ser uma grande líder. Eu não sei se vocês têm noção da responsabilidade que o Imperial tem quando ele se torna Imperial, o tanto que ele precisa estar preparado, quando ele pega esse microfone, o tanto que ele precisa pensar no que ele vai falar. Porque hoje, pessoal, o Sandro falou que se vocês seguirem o que a gente fala, vocês vão chegar onde está. E hoje eu sei que se eu chegar para falar para vocês que vocês estão todos de acordar pela manhã e bater a cabeça na parede, vai ter gente que vai falar aqui, mas é de frente ou aqui na quina, assim, como que bate a cabeça. Então, gente, entendam que para você subir aqui no palco como Imperial, você vai passar por um processo de aprendizado. Você precisa criar casca, você precisa criar corpo, você precisa passar por alguns desafios. Porque quando eu era muito nova, para quem não me conhece, muita gente nova, eu estou conhecendo vários diamantes ali, que eu nunca nem sabia o nome, gente, é mágico tudo isso. Então, muitos de vocês que nunca me viram, eu sou de Franca, interior de São Paulo, eu tenho 29 anos, eu sou formada em administração de empresas, eu sou ex-bancária, eu trabalho desde os 15 anos. Eu não sou ao contrário de que muitas pessoas pensam, eu não sou uma patricinha. Eu nunca tive dinheiro, eu sempre fui muito batalhadora. Eu comecei a trabalhar no shopping. Depois eu fui trabalhar no banco, estagiária. Quando eu comecei no banco, gente, eu comecei a ver que nada daquilo ia me dar nada que eu queria. Desde os 15 anos do meu primeiro emprego, eu sempre falei para o meu pai que com 30 anos eu ia me aposentar financeiramente. Eu não sei de onde eu tirei esse número, mas eu sempre achei que para uma mulher ter sucesso, porque a gente vê muito homem de sucesso, mas eu sempre quis ser uma mulher de sucesso, não só para mim, mas porque eu sempre quis inspirar as pessoas, eu sempre quis mostrar para as pessoas que elas podiam. Isso sempre foi o meu, desde quando eu era criança, eu sempre fui feliz, sabe, vivendo bem com a vida. Então eu pensei, quando eu era nova, eu preciso fazer algo grande na terra, eu tenho que fazer algo diferente. Eu me sentia escolhida para cumprir uma missão. Hoje o Paulo falou muito de missão. E, gente, eu acredito demais que cada pessoa nessa sala hoje precisa entender a sua missão na Terra. Vocês não podem achar, gente, por nenhum minuto que vocês vieram para a Terra, que vocês vão crescer, que vocês vão se reproduzir, que vocês vão viver um pouco a vida e vão morrer e pronto, é isso. Não pode ser assim. Não teria sentido nenhum Deus colocar uma vida na sua vida, te dar um dia novo todos os dias, se você não fosse fazer nada de bom com isso. Vocês precisam fazer a sua vida valer a pena, sabe? Vocês precisam deitar todo dia no travesseiro e sentir que a sua existência, por causa que você existe, alguma pessoa viveu melhor por você estar vivo. Isso é mágico. E, gente, várias coisas aconteceram na minha vida, não vai dar para de contar toda a minha história, mas tem um fato, né? Eu morei fora, morei na Austrália 3 anos, fui para conhecer um negócio, conheci Martin de Rislar, voltei para o Brasil, tive sucesso nessa empresa, essa empresa quebrou, enfim. Mas eu digo que teve um marco na minha história, que foi um divisor de águas, a Gabriela antes e a Gabriela depois. Um dia eu estava na minha cidade, eu tive que ir para uma outra cidade fazendo uma reunião, isso faz uns 2 anos e meio, mais ou menos. E nessa, eu fui de carro, e meu GPS estava a funcionar, eu acabei indo numa estrada deserta, eu vi que eu estava no lugar errado, e eu perguntei para um cara na estrada, na total,
eu vi 3 caminhões vindo na minha direção. E na descida de novo, um deles estava na minha frente. E eu fui querer bater de frente no caminhão. Eu pensei, bom, o que eu faço? Né? Porque para Deus eu tenho muita fé. Eu acredito demais que, nossa, não, que Deus é a coisa mais incrível, mais maravilhosa. Tudo meu é com Deus, Ele é meu caminho, eu falo com Ele o dia inteiro. Daí, Deus, o que eu faço? Eu bato de frente, ou eu jogo pro lado, o que eu faço? E eu fui pro lado, mas o caminhão, em vez de vir reto, ele foi pro lado também, era um bitrem. Eu bati de frente no bitrem dele, enfim. E naquele momento, gente, eu acho que, não sei, quem foi pro acidente, eu quase morreu, sabe? E durante, não sei quanto tempo demora, mas 30 segundos, 10 minutos, eu não sei quanto fica rodando dentro do carro. A única coisa que eu me lembro, eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu estava quase morrendo ali, a minha vida passou toda na minha frente, eu só lembro de ter feito um pedido. Deus, mas eu ainda não fiz nada de bom. Eu não deixei nada para ninguém, eu não fiz nada de útil, eu não fiz a minha vida valer a pena. Meu Deus, me dá mais uma chance. Me dá de novo a minha vida, não deixa eu morrer agora, porque se você me der minha vida de novo, se eu não morrer, eu prometo que eu vou fazer minha vida valer a pena. Eu prometo que eu vou fazer a diferença na vida das pessoas. Me dá mais uma chance. E, gente, depois que eu desmaiei, enfim e tal, eu acordei depois de muito tempo, eu lembro que esse dia foi decisivo na minha vida. A partir daí, quem me segue, quem me conhece, sabe que eu estou sempre feliz, que eu estou sempre positivo, que eu estou sempre sorrindo, que eu sempre faço piada. Eu zoo 24 horas porque eu acho que é engraçado, eu acho que eu não dou bola se alguém me zoa, eu não estou nem aí. Se eu fizer uma palhaçada, se eu me fizer de idiota e alguém rir, ótimo, eu fiz alguém sorrir, não importa se eu estou de idiota ou não, enfim, eu gosto de fazer as pessoas se sentirem melhores. E tem muita gente que fala, mas é muito fácil para você ser grata, é muito fácil para você ser feliz, olha aí, você é bonita, você é rica, você é legal, você tem sucesso, gente, mas nunca foi assim, e eu sempre fui grata, então você não pode esperar você ter sucesso. Gabi, quando eu fui criada você não veio ser grata, não é assim, é ao contrário, você precisa ser grato antes, para depois você conquistar as coisas que você quer. Então, gente, hoje, eu quero falar para vocês que o que você vai se tornar é muito mais importante do que o que você vai ter. Porque, gente, quando você morrer, quando a gente morrer, pensa, hoje todo mundo falou, Gabi, seu vestido é lindo. Gente, esse sapato, ó, todo mundo quer ter. Maravilhoso. Só que quando a gente chegar lá no céu, a gente vai chegar sem nada. Não importa o carro que eu conquistei, não importa o carro, a casa, não importa nada. A gente vai chegar sem nada. E quando eu chegar lá em cima sem nada, quando tiver só eu e Deus, Ele vai perguntar para mim, e aí, Gabi, o que você fez com a vida que eu te dei? Gente, o meu sonho é que quando chegar esse dia, eu quero olhar para Ele e falar assim, você sabe como eu fiz, você sabe como foi a minha vida. E eu espero de coração, gente, que Ele se orgulhe de mim. Então, o que eu quero muito, gente, de coração aqui hoje, é fazer vocês entenderem uma coisa. Eu me sinto escolhida por Deus para ser o instrumento dele na terra. Eu falo de Deus todos os dias nas minhas apresentações, nas minhas redes sociais. E muitas pessoas, principalmente as jovens, têm vergonha de falar de Deus. Ai, mas o que os meus amigos vão pensar? Ai, mas eu vou falar de Deus, eu vou achar. Gente, eu estou falando de fé, eu não estou falando de religião. Fé é aquilo que você tem dentro de você, é aquele algo maior que você acredita, que vai além de qualquer coisa. A fé é o que faz você acordar todos os dias, a fé é o que faz você acreditar. A fé, gente, move montanhas. Então eu quero de verdade que vocês acreditem que hoje você está aqui, porque algo maior vai ser Deus no universo, seja lá o que você acredita. Eu acredito em Deus. Foi Deus que permitiu que você estivesse aqui. Quantas pessoas, gente, que vieram de outras cidades, de outros estados, então aqui de longe, e muitas pessoas de São Paulo não estão aqui. Por quê? Porque era para você estar sentado aí agora, era para você ouvir esse ouvindo. Era para você, porque hoje é o seu dia, hoje é o dia que Deus escolheu para que você tome a sua decisão.
Gente, eu sei que sempre, qualquer evento, muitas pessoas nessa sala aqui, ó, eu sei que de acordo com os números, muitas pessoas não vão estar aqui no próximo evento. Muitas pessoas vão desistir dos seus sonhos. Só que, gente, eu não quero que vocês desistam. Hoje, eu já cheguei onde eu queria chegar. Óbvio, eu tenho muita mais coisa que eu quero conquistar, mas meu sonho era ser real. Hoje eu vivo a vida dos sonhos. Eu não falo nem que a vida dos sonhos, porque é muito melhor do que a vida que eu sempre imaginei. Só que, gente, hoje eu continuo trabalhando da mesma maneira que eu trabalhava quando eu era master. Gente, essa semana eu praticamente nem fui para casa. Eu fui para Ribeirão, eu fui para Franca, eu fui para Curitiba, para Londrina. E eu não preciso mais trabalhar tanto por eu não preciso, gente. Se eu trabalhar muito esse mês, sei lá, vai dar 10 mil reais no meu bônus. Muita gente vai falar, nossa, Gabi, mas 10 mil é muito. Ótimo, quando você ganha 3 mil e vai para 10 mil, muda muito. Quando você ganha 20 e vai para 30, muda muito. Mas quando você ganha mais de quase 200 e vai para 210, não muda nada. Seria muito melhor eu ficar em casa descansando, mas eu não consigo. Porque, gente, hoje eu não faço isso por dinheiro, já faz muito tempo que eu não faço. Porque hoje o que eu mais quero, gente, é a relação de vocês. Hoje o que eu mais quero é que vocês realizem os sonhos de vocês. E sabe o que eu faço, gente? Toda vez que eu vou fazer um papo como esse, eu rezo hoje. Eu falo, Deus, me ajuda a falar o que eu preciso falar. Para que alguém, pelo menos uma pessoa nessa sala, para que pelo menos para uma pessoa faça sentido o que eu estou falando e que ela acorde, que ela desperte, que ela realize o sonho dela. Porque, gente, eu sei que a gente está na minha lei, que é o veículo que você sempre quis, é o veículo que você sempre pediu para mudar a sua vida. E eu quero que vocês enxerguem a minha lei como um carro que vai te levar para onde você quer. Eu quero que a gente entenda que a estrada que a gente vai percorrer dentro desse carro, gente, ela vai ter muito desafio. Quando você decidir dirigir dentro dessa estrada, vai cair uma árvore no meio do caminho, vai acabar a gasolina, vai afogar o carro, vai ter um buraco na estrada, vai estourar o seu pneu, vai passar, vai bater um raio no seu carro. Só que, gente, se você continuar dirigindo esse carro, seja lá o que acontecer, se você não parar de dirigir esse carro, você vai chegar no destino final. Você vai chegar com a estrada só uma. E sabe o que tem lá no destino final? Eu não sei o que tem. Porque eu não sei o que você quer. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o seu motivo para fazer. Mas ele está lá no destino final. É só você continuar dirigindo esse carro. Gente, eu não conheço ninguém dentro dessa indústria que ficou mais de 3 anos fazendo tudo que tinha que fazer todos os dias e não era no mínimo diamante. O que eu quero hoje deixar de mensagem para vocês é que vocês precisam ter uma visão de longo prazo. Vocês precisam deixar de ser imediatistas. Quantas pessoas já pararam de fazer esse negócio porque não atingiram a meta do diamante em 3 meses? Quem falou que tem que ser diamante em 3 meses? Gente, olha que absurdo. Se eu chegar para você lá e falar durante 1, 2 ou 3 anos da sua vida, você vai abrir mão de final de semana, de balada, de churrasco, de Rodrigo Faro, de Faustão, de sei lá o quê, para você nunca mais precisar abrir mão de nada pro resto da sua vida. Faz sentido isso? Há 3 anos atrás, onde que você estava? Há 3 anos atrás, eu estava morando no quartinho, na casa da minha amiga, no fundo da casa dela. Eu estava devendo cartão no banco, eu estava completamente endividada, eu não tinha perspectiva, eu estava desesperada. E 2 pessoas me ajudaram. Eu quero agradecer isso aqui em público, porque eu acredito que a maior virtude do ser humano é a gratidão. Isso é a coisa mais incrível que tem. E mais importante, uma das coisas que o seu Francisco fala é que a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. Não interessa onde a gente estiver, não interessa a quão longe a gente chega, a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. E quando eu estava no pior momento da minha vida, assim, financeiramente desesperada, 2 irmãos me ajudaram, eles me deram um emprego, eles me estenderam a mão, mesmo sem precisar, eu sei que eles não
E do mesmo jeito que eles entenderam como eu precisei, depois quando eu estava no caminho certo, eu estendi para eles, eles estão comigo. Então, nunca deixe de ajudar ninguém que estiver ao seu lado. Sempre estenda a sua mão. Gente, o dinheiro é maravilhoso, mas se ele não for para abençoar as pessoas, nossa, eu estava aqui olhando o projeto Marketing, é óbvio que eu vou doar quanto mais eu puder, óbvio. Para que me serve meu dinheiro se não for para ajudar as pessoas? É óbvio. Gente, a partir do momento que você entende que a gente está num veículo sério, que você sempre quis, veículo que você sempre procurou, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você não pode desistir. Vai ser difícil, vai. Gente, eu posso ser sincera com vocês? Ter sucesso é muito difícil. É. Não vou falar como é. Eu abri mão de muita coisa, eu ouvi muita coisa. Nunca ninguém falou que ia dar certo isso que eu estava fazendo. Só que, gente, hoje se eu olho para trás, eu vejo todas as minhas amigas, todas as pessoas que nasceram comigo, todas as pessoas da minha cidade, todas as pessoas que cresceram e que elas estão na mesma vida. Eu não julgo porque cada um tem seu objetivo, cada um tem sua meta, não tem problema nenhum. Mas eu nunca quis ser igual a ninguém. Eu nunca quis ser o que todo mundo tinha. Toda vez eu quero que vocês aprendam uma lição comigo. Toda vez que alguém chegar para você e falar, isso não funciona, isso não é certo, isso não vai dar certo, isso não é para você, isso é errado. Eu quero que você ouça o que a pessoa falou. Eu quero que você olhe para ela. Eu quero que você analise. Se eu ouvir essa pessoa, eu vou ter a mesma vida que ela tem. Eu quero ter a mesma vida que ela tem. A resposta sempre era não. Então eu não vou ouvir essa pessoa. Essa pessoa que ela falava, geralmente eu ficava no palco. Quando essa pessoa falava, eu quero ir na vida dela, sim, então eu vou ouvir ela. Tem uma historinha que me descreve perfeitamente. 50 ratinhos tentavam subir a colheita. Vamos subir, gente? Vamos subir a colheita? Vamos. Eles começaram a subir. Quando eles subiram 1 metro, 2 metros, 10 ratinhos caíram. E esses ratinhos começaram a perguntar para os 40 que estavam subindo. Oh, cara, seus trouxas, desce aqui, vocês vão cair. Um dos 40 olharam, é verdade, vamos descer. Continuaram alguns, começaram mais ratinhos a gritar embaixo, desce, você vai cair. Mais caíram, mais caíram, mais caíram, todo mundo gritando, suando, os outros, vocês vão machucar, vocês vão machucar. Um ratinho subiu. Um ratinho subiu. Os outros 49 ratinhos estavam lá embaixo, estavam olhando para o ratinho que estava subindo. Uau! Esse ratinho subiu lá, todo mundo aplaudiu, todo mundo fez reverência, todo mundo, meu Deus do céu. Quando esse ratinho desceu, tinha um tapete vermelho para ele. Todo mundo ficava tirando foto com ele. Todo mundo ficava achando ele máximo, meu Deus! E eles foram entender o porquê que o ratinho tinha conseguido subir sozinho na colheita. Gente, esse ratinho era surdo. Ele não ouviu ninguém falar que ele não podia. Ele não ouviu ninguém falar que ele era difícil. Por isso que ele subiu. Gente, eu sou surda. Eu só ouço o que eu quero ouvir. Eu só ouço o que eu sei que é bom pra mim. Então seja surdo. E galera, pra finalizar, a gente tem muita coisa pra acontecer. Eu só quero que vocês façam um exercício comigo, porque eu acredito que a única coisa hoje que vai fazer você sair dali de onde você está pra cá é você acreditar de verdade, no fundo da sua alma, que você vai ter sucesso. E para isso, eu quero só que vocês entendam uma coisa. Uma família de leões estavam na floresta brincando, tipo, o leão vai, o leão mãe, é assim que fala? Não sei. Filhote de leão. Teve uma parte da floresta, mataram o pai e a mãe do leão, só sobrou o leãozinho. O leãozinho estava no meio da rua, estava perdido. Um rebanho de ovelhas passou e pegou o leãozinho. E esse leãozinho ele foi criado como se fosse uma ovelha. Certo dia, teve uma briga lá com os leões, e os leões mataram todas as ovelhas, só deixou o leãozinho. E o leãozinho, depois de um tempo, ele já estava grande, ele ficou indignado. Por que você está com a minha família? E o leão pai pegou ele e falou assim, você não é uma ovelha. Levou ele para o lado e mostrou que ele era um